Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências, número 31. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com o assunto sobre fontes de energia, nossa parte 2. Na nossa última aula, nós comentamos sobre as fontes de energia, os tipos diferentes de energia. Nessa nossa segunda aula, nós vamos falar novamente, revisar essas fontes de energia, vamos falar sobre as fontes renováveis e não renováveis de energia e vamos falar sobre a energia eólica, como nós obtemos energia elétrica a partir da energia eólica. Vamos falar sobre os nossos objetivos específicos agora. Os objetivos específicos são diferenciar os recursos naturais como renováveis e não renováveis, reconhecendo a sua importância para a produção de energia elétrica. E vamos também conhecer a fonte de energia eólica. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante vocês terem um caderno e um penal, um lápis, borracha, enfim, para tomarem notas desses conceitos, dessas definições, dessas curiosidades que nós estamos trabalhando na nossa aula de hoje. Futuramente vocês vão precisar desse material para fazer uma revisão, para uma avaliação, para um exercício, enfim, vocês vão precisar deles até para relembrar desse conteúdo. Vocês não vão precisar assistir a aula toda novamente, tendo suas anotações ali. Então vamos começar nossa aula de hoje. Fontes de energia. As diversas formas de energia estão associadas a diferentes fontes de energia. Falamos das formas de energia na nossa aula passada e vamos falar sobre as fontes. Da onde surgiu determinada energia? Para o lançamento de uma flecha, por exemplo, o atleta emprega a sua força muscular como fonte de energia. Ele vai estar consumindo energia química para puxar o elástico do arco, carregando aquele elástico com uma energia potencial elástica. Vai sofrer essa deformação. Quando ele solta, essa energia potencial elástica vai ser transferida para a flecha, que vai assumir uma energia cinética, a energia do movimento dela, certo? Já a energia luminosa, que permite a manutenção da vida na Terra, tem um recurso natural como fonte, nosso Sol. Os recursos naturais que são usados como fontes de energia são classificados em não renováveis e em renováveis. O Sol, a luz do Sol, dentro do Sol, ele vai produzir energia através da fusão nuclear. Então, uma grande quantidade de calor e pressão dentro do Sol e faz com que o núcleo de alguns átomos se funda. Essa fusão nuclear libera uma grande quantidade de energia através da luz. E essa luz atinge o nosso planeta e ela é transformada pelas plantas, por exemplo, em energia química, que vai armazenar no corpo dessas plantas. Nós vamos nos alimentar dessas plantas ou dos seus frutos e vamos obter essa energia química e transformar ela em outros tipos de energia. Ou então essa energia luminosa vai atingir o solo, a terra, a areia, enfim, as matas, e ela vai ser transformada em outro tipo de energia, energia térmica, o calor. E esse calor vai manter aquecido o nosso planeta. Enfim, o Sol é a fonte da energia luminosa. Essa energia luminosa também, nós vamos ver, ela pode ser convertida em energia elétrica através de painéis fotovoltaicos. Então, nós podemos comentar sobre essas duas fontes, dois tipos de fontes de energia, energias renováveis e energias não renováveis. As fontes de energia não renováveis. A maior parte da energia que move automóveis, ônibus, caminhões e que é utilizada na indústria vem dos combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis são carvão, petróleo e o gás natural, principalmente. Esses combustíveis fósseis, eles não são uma fonte de energia renovável. E como estamos consumindo esses recursos em uma velocidade maior do que aquela com que eles se formam na natureza, dizemos que os combustíveis fósseis não são recursos
renováveis. Qual a característica de um recurso natural não renovável? Quando nós consumimos ele em uma velocidade maior do que aquela com que eles se formam na natureza. Então, se ele não consegue se formar e nós consumimos esse recurso natural, nós vamos classificar esse recurso como um recurso não renovável. Os recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser repostos à medida que são consumidos. Eu posso repor um recurso natural e consumir ele ao mesmo tempo. A natureza vai fazer essa reposição desse recurso. Isso quer dizer que eles podem ser produzidos pelo ser humano ou pelos ciclos naturais à medida que são consumidos, possibilitando seu uso permanente. Seu uso permanente, mas ele vai ter algumas restrições. Eu não posso começar a utilizar ele em grande escala, que ele não vai ter essa capacidade de se renovar na natureza, aí ele vai passar a ser um não renovável. Eu vou começar a gastar ele e em um determinado momento ele vai vir a se esgotar. Mesmo sendo renováveis, a disponibilidade desses recursos depende de alguns fatores. O uso não pode ser mais rápido do que a velocidade de reposição e os recursos precisam estar protegidos contra a poluição. O uso não pode ser mais rápido do que a velocidade de reposição dele na natureza. Então, nós não podemos utilizar além daquilo que é permitido, daquilo que ele consegue se renovar. Se nós usarmos além, ele passa a ser um recurso, uma fonte de energia não renovável. E para ele ser renovável, então, nós temos de proteger ele dessa poluição. A água, por exemplo, é um recurso natural renovável. Eu consigo produzir energia elétrica a partir da água. Só que se a água estiver poluída, se ela apresentar condições inapropriadas, tanto para o seu consumo quanto para a sua utilização na produção de energia elétrica, ela vai passar a ser um recurso não renovável. E nós precisamos garantir o ciclo da água, que ela evapore, que ela forme as nuvens, que ela condense, que ela precipite na forma de chuva e que esse ciclo se mantenha. Para isso, precisamos preservar esses ambientes. Fontes de energia elétrica agora. No caso da geração de energia elétrica, investir em fontes renováveis pode reduzir o uso de combustíveis fósseis. Então, nós podemos reduzir o consumo de fontes de energia não renovável através das produções de energia elétrica através das fontes renováveis. A maior parte da energia elétrica usada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Entretanto, no país também são utilizadas em menor escala usinas termoelétricas e nucleares, usinas nucleares. Então, no Brasil nós já usamos uma fonte de energia que é renovável. A água, por exemplo, respeitando o seu ciclo da água, evitando a poluição desses rios, mares, lagos, enfim, da fonte hídrica, nós conseguimos obter energia elétrica a partir de uma fonte renovável, que são as águas. Mas essa fonte já não é o suficiente para abastecer todo o Brasil. E nós estamos utilizando também as fontes de usinas termoelétricas e usinas nucleares. As usinas termoelétricas, elas vão utilizar uma fonte de energia não renovável para produzir energia elétrica. No caso, elas vão consumir petróleo, vão consumir o carvão, vão consumir os combustíveis fósseis para ser convertido em energia elétrica. Então, nós temos esses dois lados da moeda sendo utilizados no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a energia eólica. A energia eólica é obtida a partir dos ventos, que fazem girar hélices compostas por pás, são enormes, gigantescas, e os ventos são gerados devido às diferenças de temperatura e de pressão do ar entre as regiões, provocando o deslocamento da massa de ar. No 7º ano, a gente já comentou sobre
a formação dos ventos, como eles são formados, enfim, as diferenças de massas de ar. Uma pequena revisão. Nós temos o solo que está sendo aquecido pelos raios do sol, raios luminosos. Esse aquecimento é transferido para uma bolsa de ar que está em contato com o solo. Esse ar, quando aquecido, ele fica mais leve que o ar que não está tão quente. E esse leve, ele fica com uma densidade menor, ele tende a subir. Subir na atmosfera. Quando ele sobe na atmosfera, ele é preenchido por uma outra massa de ar mais fria. E esse movimento de esquentar, resfriar, descer, esquentar, resfriar, descer, esquentar, resfriar, descer, isso gera os ventos que nós temos ao redor do mundo. Enfim, a energia eólica era usada inicialmente para o bombeamento de água e para a moagem de grãos em moinhos de vento. Ainda hoje, ela é usada em zonas agrícolas. Então, vocês vão ver algumas imagens em filmes, por exemplo, umas fazendas grandes onde tem um moinho de vento. Esse moinho de vento utiliza a energia eólica, que é essa energia do vento, o vento batendo nas pás desse moinho e fazendo ele girar. Então, essa energia do movimento do vento, a energia cinética do vento, vai ser convertida em outra energia, também energia cinética, mas essa energia cinética vai ser aplicada de outras formas. Por exemplo, para girar essas grandes rodas que fazem a moagem de grãos. Trigo, enfim, outros grãos ali são moídos através dessas engrenagens que vão estar girando graças ao vento fazer as pás do moinho girarem. Então, nós temos uma conversão de energia. A energia cinética está sendo convertida, sendo aproveitada junto com o giro dessas pás, e isso também, energia cinética, faz essas grandes rodas de pedra girarem e elas girando vão moer os grãos, certo? É um jeito de você aproveitar a energia natural e renovável, o vento, para o seu dia a dia, para facilitar uma tarefa do seu dia a dia. Para a produção de energia elétrica, são usados geradores que transformam a energia cinética do movimento das pás em energia elétrica. A energia eólica usa uma fonte renovável, o vento. Além disso, não emite gases do efeito estufa e é praticamente inesgotável. Aquecendo o solo, a superfície do planeta, ela vai gerar ventos. Claro que nós temos regiões onde esses ventos vão ser gerados com uma facilidade maior do que outras. Então, esses parques eólicos, eles têm lugares específicos onde eles vão funcionar com uma potência maior, justamente porque vão ter uma disponibilidade maior de vento, mas é uma fonte de energia renovável, uma fonte renovável de energia elétrica. E como que vai funcionar essa transformação? Um transformador dentro desse parque eólico, dentro desse catavento gigante ali, ele vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Nós vamos explicar um pouquinho melhor quando falarmos sobre as hidrelétricas, como que elas funcionam bem certinho, na nossa próxima aula. Mas lembre-se que tem um gerador responsável por transformar essa energia cinética em energia elétrica. No entanto, essa fonte não está disponível em grande quantidade em todos os locais do planeta e não é produtiva em locais com poucos ventos, a gente acabou de comentar. No Brasil, há uma boa disponibilidade desses recursos, especialmente no Nordeste, e por essa razão a região abriga o maior número de instalações de parques eólicos. Observem a imagem ali e percebam que esses parques eólicos, essas torres eólicas, elas ficam em locais altos. Por quê? Porque aí não vai ter o problema de uma árvore atrapalhar o fluxo do vento, não vai ter o problema de uma montanha atrapalhar o fluxo do vento. E nessas regiões, o vento, o movimento dessas massas de ar, ela é em maior intensidade.
E quanto mais forte for o vento, mais rápido as pás dessas torres eólicas vão girar e mais energia elétrica ela vai converter, ela vai produzir, certo? Então, no Nordeste do Brasil nós temos a grande quantidade desses parques eólicos que produzem energia através do vento, através da energia eólica. E o impacto socioambiental gerado por essa fonte de energia é a poluição sonora. Produzem muito barulho, é um barulho quase insuportável do vento colidindo contra essas pás e eles girando ali, produzida pelo movimento das enormes hélices. E as torres eólicas também podem provocar a morte de aves, insetos e morcegos que se chocam contra essas hélices. São hélices extremamente grandes, então as aves quando estão migrando ou simplesmente voando de uma região para outra, elas podem colidir com essas pás que estão girando ali. E não pensem que é uma pá e daí depois outra torre dessas energias eólicas espalhadas assim. São várias, umas próximas das outras. Então fica quase um labirinto para essas aves percorrerem e sem se machucarem. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas e as anotações necessárias. Responda os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.